Eu vou falar um pouquinho sobre ética e emoções. Alguém já ouviu falar sobre ética? Alguns já, né? O que é a ética e o que ela faz diferença para nós? A ética, ela é importante no nosso trabalho pela questão, a definição da ética também vem falando para nós a questão de ser tomado tempo como objetivo, ser tomada tudo tendo como objetivo avaliações, valores morais e situações práticas em que tais valores estão em questão. Por exemplo, na escola eu tive muito problema de questão de ética. Eu tive coordenadora, eu tive diretora, então eu trabalhei muitas vezes com jovens, adolescentes, e aí de 16 anos, às vezes, falta um pouco de ética com eles, entre eles mesmo. Tinha vezes que eles iam falar coisas do colega que não precisava ser falado. Assim, existem coisas que você não pode também ser cúmplice, se é a questão de judiar de uma criança, alguma coisa, mas vida pessoal do colega, quando ele passa para você, é porque ele confia. E eu via muitos adolescentes transmitindo essas situações de vida pessoal um do outro e acabava gerando um clima ruim. Isso é uma falta de ética. Então, nós temos ética no trabalho, é essencial. Se nós tivermos ética no trabalho, vamos desenvolver um trabalho com muita excelência e seremos elogiados e lembrados por todos. Mas a falta de ética nos prejudica muito. Eu vou falar também um pouquinho depois sobre emoções, porque a ética, ela envolve emoções. Então, assim, eu vou falar agora, terminando um pouquinho a ética aqui para vocês. Aqui, ó, a ética são 3 viares que ela está junto. Sendo que a ética, ela é o certo e errado quando você trabalha em coletivo ou você está em comunidade. Seja em sala de aula, seja aqui na Unemate, aonde você estiver, temos que ter a ética. Para não surgir aquelas falsas, por exemplo, ficar transmitindo para um, para outro, e cada vez que transmite, aumenta 2 pontos, né? Então, assim, que nós possamos ter ética no trabalho, no coletivo. Onde você estiver, temos que ter ética. Se o colega está triste, veio desabafar contigo, é porque ele confia em ti. Se você passar essa situação para frente, vai dar uma quebra de ética, e isso é muito ruim para o trabalho e para todos, inclusive quem estiver levando à frente. A moral ela faz parte, são três em vezes que vão junto, mas a moral é o seguinte: quando você pega um lápis, uma borracha, que é pequenininho e não tem nenhuma importância, pega escondido, põe numa bolsa, isso é uma falta de moral. Porque aquilo que ninguém está vendo, você fazer, porque a moral é sozinho. Se você tem moral, você não faz. Independente do seu chefe estar próximo ou não, você não faz, porque é errado. Quando você vai quebrar essa moral? Você quebra essa moral no momento em que você pega algo escondido, ou faz algo escondido, ou pensa assim, ninguém vai saber, então é algo errado. O direito, ele já é mais incisivo, porque ele já vai falar sobre leis e direito. Então, se você quebra o direito e é alguma coisa assim mais séria, por exemplo, você tem carteira de motorista, de habilitação. Aí você sabe que no sinal vermelho você tem que parar. E você passa. Aí o guarda te multa. Mas é porque você quebrou o direito de ficar parado e passar quando tivesse verde. Ou deu o sinal laranjado. Você tem que dar uma parada e dar uma esperada para evitar acidentes. Então, isso é também uma quebra do direito. E o direito, vocês sabem, tudo que envolve leis vai para o caminho jurídico. Geralmente, a ética e a moral caminham junto, como eu acabei de falar. Por que elas caminham junto? Uma pessoa que é ética, geralmente ela tem moral. Se ela tem ética e moral, dificilmente ela quebra o direito do outro ou quebra alguma lei do país. Existe uma lei que, na verdade, é um decreto que foi feito em 2020, o número é 188, depois se vocês quiserem pesquisar, essa lei, ela fala, aqui é só uma sumália bem pequenininha, mas ela explica exatamente qual é a ética do funcionário público. Nesse momento, eu estou funcionário público e vocês são também funcionário público. Quando vocês entram numa empresa, mesmo que vocês estão vindo pela Fundação FAIPEM, vocês são considerados funcionário público. E muitos de vocês, até pelas crianças, são chamados de professora. Pelas crianças. Então, sendo assim, é importante vocês lembrarem dessas palavras: ética, moral e direito. Dentro da palavra ética, nós temos essa árvore de palavras que devem acompanhar. E você tendo ética, você vai ter tudo isso daqui. Você vai ser paciente, colaborador, vai transmitir segurança, vai ter inclusão, respeito legal, integral, responsabilidade,
compromisso, cordialidade, integridade, atenção, confidencialidade, honestidade, diversidade, zelo e sigilo. O zelo. Eu tenho feito também algumas pequenas, não chega a ser palestra, mas acho que talvez vocês já ouviram falar, que a gente faz o Círculo da Paz. Esse Círculo da Paz, a gente pede que tenha sigilo, porque lá a pessoa fala algumas coisas da vida pessoal. Então, assim, sendo assim, a gente precisa sempre ter a questão do sigilo, a não ser que alguém, principalmente quem vocês estão cuidando, que são crianças, esteja em algum risco. Aí, se a criança estiver em algum risco, o nosso colega está fazendo algo errado, se você não falar, você quebra o direito da criança e aí você acaba sendo cúmplice. Então, sendo assim, a gente tem que lembrar que a pessoa que tem ética, moral e direito, sabendo o que é e não quebrando, será uma pessoa bem-sucedida. As emoções vêm junto. Eu vou explicar para vocês aqui por que vem junto. Autoconsciência, lidar com emoções, automotivação, empatia, capacidade de se relacionar. Quando falamos das emoções, a gente fala das nossas emoções de adulto. Lembrando que nós também trabalhamos com as emoções das crianças. Nós, adultos, às vezes não conseguimos controlar. Imagina as crianças. Nós temos que lembrar que as nossas crianças que nós atendemos, elas têm emoções. E é muito importante, vocês, mesmo como vocês vão estar lá auxiliando, cuidando, e às vezes crianças também autistas, essas crianças têm emoções. Quais são as emoções que mais aparecem dentro da escola? Medo. Vocês, às vezes, têm medo do novo. Às vezes, vocês estão indo para uma escola agora e pensar, como será que vai ser lá? Como será que vai ser a diretora? Se vocês, adultos, têm medo, a criança tem medo de ficar com vocês, porque, para elas, vocês são estranhos. Então, conquistar essa criança é essencial. Nós conseguimos quebrar esse medo e ir, porque nós temos um objetivo. A gente sabe que a gente, no final do mês, vamos ter um ganho que vai nos ajudar, que é a bolsa de estudo. Porém, a criança, muitas vezes, creche 2, creche 3, até o creche 4, ela não sabe por que ela tem que ficar ali. Creche 2, principalmente. A mamãe tem que trabalhar. Tipo, mas e eu? Tipo, trabalhar é o quê? Para quê? A minha filha, que está presente comigo aqui, quando ela era pequena, ela falou para mim, mãe, se eu comer bem pouquinho, você não precisa mais comprar roupa, você para de trabalhar? Porque eu deixava ela nas babá, e ela sofreu muito. Hoje ela tem 23 anos e é professora, tá? Mas eu não pude parar de trabalhar, eu tinha que sustentar eles 4. Aí, a raiva. Tanto nós temos raiva, mas a gente consegue se controlar muitas vezes. E é bom que a gente se controle, e é bom que sintamos raiva, porque é uma emoção nossa, é natural. Porém, a gente tem que se controlar. Mas a criança, quando o colega toma o brinquedo, ela não sabe controlar a raiva. O que ela faz? Pula, morde, toma o brinquedo. E isso é uma emoção da criança. Ela ainda não tem como se controlar, porque ela está aprendendo essas emoções. Inclusive, quem puder depois assistir o filme, ou já assistiu, assistir esse filme é muito importante. O nojo. Essa criança não quer comer, tem nojo da comida. Que criança chata, nunca falem isso. Se a gente adulto tem coisas que a gente não gosta, por que a criança tem que gostar daquilo que a gente acha que ela tem que gostar? Então, assim, quando a criança rejeita uma alimentação, pode tentar incentivar. É gostoso, é bom para a saúde. Eu sempre falava para as menininhas lá, a salada faz bem para a pele. Aí, às vezes, eu conseguia convencer, mas às vezes não. Então, assim, porque a questão da alimentação, muitas vezes, também vem de casa. Em casa só come biscoitinho, come uma coisa pronta, porque é mais rápido, e daí na escola é só saudável. Então, assim, na escola temos que ir com cuidado nessa situação. Lembrando que, se a criança tem nojo, você deve ter nojo de alguma alimentação, ou você não gosta, daí você sente nojo. Nós temos que respeitar essa emoção, que está sendo também trabalhada com a criança. A tristeza. Eu já vi algumas situações de crianças tristes. Daí eu chegava assim na sala e eu observava e falava assim, ei, por que aquela criança está triste? A professora, não notei, hoje ela está quietinha, é verdade. Daí a professora falava, vamos investigar o que é? Eu chamava a mãe e falei, seu filho hoje, ou sua filha estava muito quietinha, aconteceu alguma coisa diferente, a senhora pode compartilhar com a gente? Que o pai dela foi embora, que é outras situações mais graves lá no bairro em que eu trabalhava. Aí a gente entendia porque ela estava triste. Daí eu pedia para as meninas, tanto as bolsistas quanto os professores, abaixe na altura da criança, sim, olhe no olhinho dela, abraça ela e fala assim, está tudo bem, eu estou aqui. Porque às vezes aquela tristeza fica fechado dentro dela, tipo, não tem ninguém, tipo, ou às vezes aconteceu já de perder o pai e a mãe,
ou só a mãe criava e a mãe faleceu. Então, assim, às vezes as crianças estão passando por situações muito sérias e a gente não sabe. Não somos psicólogos, mas somos o apoio que elas têm, entendeu? Então, se você puder dar um carinhozinho ali, é uma sementinha de amor que você está plantando, e às vezes é o único amor que ela está sentindo, porque também tem situações onde que a criança fica meio período na creche, outro período com a babá, a mãe vai buscar, a criança está dormindo. A mãe sai de manhã cedo, a criança está dormindo, entrega na escola cochilando. Então, ela não tem outro afeto, será só o de vocês. A alegria também é temporária. Todas essas emoções, a gente pensa por dia a alegria ser o tempo todo, mas não seria muito bom, não. Nós não saberíamos o que é alegria. Então, todas essas emoções são temporárias. Elas vêm e passam, tanto para nós adultos quanto para as crianças. Até mesmo aquelas jovens que às vezes perdem o namorado, agora eu vou morrer. Não, vai passar, você vai arrumar outro, vai amar de novo, vai querer morrer de novo, e só não morre na primeira. Tem que viver para ter várias emoções, tá? Atitude. Nessas questões, é bom termos atitude. Atitude positiva que vem ajudar. A empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro. Se puder ajudar, ajuda. Se não puder, se afasta. Mas não critique. Você nunca sabe a dor do outro. A entropatia é sentir de dentro para fora. É sentir tanto que você sabe exatamente o que o colega está passando, então eu não vou julgar. Se eu não puder ajudar, não vou atrapalhar. A entropatia, ela também é importante porque ela é da questão das emoções. Às vezes, você olhar para o colega, acontecia muito de ver isso, como diretora, minha sala da direção era um confessionário. Ali eu via todos os problemas. Aí, às vezes, eu tomava uma atitude diferente com um estagiário ou com outro, e aí eles me criticavam. Porque está apoiando. Mas não sabia a situação. Às vezes, tinha acabado de perder um neném, daí não quer perder a questão do estágio, que teve um caso assim, mas uma menina já adulta. Aí, outras situações, assim, que eu sabia que a pessoa estava sofrendo. Aí, eu falava, então vai, se cuida, volta, sabe? Mas, assim, isso é entropatia, você se colocar no lugar do outro. Aí vem os outros e fala, está apoiando aquela, é a predileta da diretora. Mas você não sabe o que ela passou para a diretora, tá? Então, assim, não queira estar no lugar do outro. Porque, às vezes, a facilidade dele é porque a cruz dele está bem pesada. Perdão. O perdão é uma palavra que vocês já devem ouvir, a palavra de Deus também fala. E eu cito ela porque ela é um livro universal, e aqui nós somos um país cristão. Somos cristãos católicos, cristãos evangélicos, mas a maioria usam a Bíblia. O perdão está na Bíblia. E a Bíblia fala, perdoar. E se a gente ora o Pai Nosso, em qualquer religião, ela é também uma oração universal, ela fala, Senhor, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado. Como que Deus vai perdoar? Então, quando você ora, se você não perdoou, já você fala, então não me perdoe, não precisa nem orar. Porque perdoar não é porque vai fazer bem para a pessoa que te magoou, vai fazer bem para você. Quando a gente não perdoa, a gente causa doenças como cardíaca, câncer e muitas outras. Então, o perdão é essencial para nós, não para quem nos ofendeu. Vou ter que acelerar aqui. Se você quer ser feliz, um momento, vingue-se. Se quer ser feliz para sempre, perdoa. Os principais benefícios do perdão. Coração tranquilo, sistema imunológico reforçado, controle do estresse e redução da ansiedade. Isso é o bem, um pouco do bem que o perdão faz, mas os malefícios são muito maiores e não dá para pôr aqui na tela. Contribuir para o auto-perdão. Ação positiva. Aqui também as palavrinhas que a gente tem que usar. Desculpa, por favor. Perdão, falar para as pessoas, sempre nos referir às outras pessoas pelo nome, lembrando o nome, as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome, não ou coisinha, ou psiu, sempre tentar decorar o nome das pessoas. Essa questão da opinião, eu preciso falar um pouquinho. A opinião do outro é dele. Se ele dá uma opinião, nós temos que respeitar, não precisamos pensar como ele, mas devemos respeitar a opinião do outro. Eu já tive muitos problemas com essa questão de dar a minha opinião e ser mal interpretado. Mas, assim, sempre que possível, dê a tua opinião somente quando é pedido, senão você guarda ela para ti.